Esse é mais um corte da live dos meio amadores. Nós estamos semanalmente nas multiplataformas, transmitindo diversos jogos. Antes de começar o vídeo, confere aí se já está inscrito no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E falando agora do futebol brasileiro, vamos fazer aqui a nossa tier list do Brasileirão, porque na semana passada a gente falou sobre a Como é o nome? tier list. Coisa de jovem, Cássio. A gente É, tinha feito aqui o nosso prognóstico, mas o Adiel não tava. Então a gente esperou para fazer aqui com a participação dos três a nossa tier list do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos elencar aqui um time para campeão, e aí depois os outros 5 classificados para Libertadores, os 6 da Sul-Americana, aqueles 4 que vão ficar na meiuca, né? Não vão para lugar nenhum. E os 4 rebaixados aí. Nosso objetivo é Você elencar. quer que eu faça os 20 times aí na sequência? Não, a gente vai fazer em conjunto, né? A gente vai debater aqui. Ah, tá. Então, a gente vai. Vambora. Que essas palavras de jovens aí tu tem que estar me explicando. Ah, tá bom. Entendeu? A gente vai elencar aqui primeiro o campeão. O que vocês acham aí que pode ser o campeão brasileiro 2023? Aí você direciona a pergunta, Ah, tá. porque tem 2 hoje. Não, é que eu joguei, vocês estão em silêncio, vocês podem falar também, né? Estão ouvindo, pode comentar, não tem problema nenhum. Não, porque aí a gente não quer falar um por cima do outro, mas eu vou lá, se o Adiel me permitir, inverter a ordem do cavalheirismo, o mais novo falando primeiro. Eu tô com a sensação que o Palmeiras não vai mais ser campeão. Não sei o porquê, porque eu tô vendo os jogos do Palmeiras, embora ele esteja ganhando, mas tá faltando futebol pro Palmeiras, de verdade. O Palmeiras é um time muito eficiente. Isso é legal de ver no trabalho do Abel. Você vai lá, tem que ganhar do São Bernardo em São Bernardo, é só um exemplo. O jogo foi no Allianz Parque. Tá bom. Faz 75 minutos ruins de jogo, acelera 5 minutos, ganha o jogo, depois para mais 5 minutos com substituição. Então o time do Abel é muito isso esse ano. Então eu tô sentindo que esse ano não ia dar Palmeiras. Mas aí eu fui olhar, seu Estevão Barros, pro desempenho dos outros times que vão jogar com ele o Campeonato Brasileiro. Vi o Flávio, vi o Flu do Fernando Diniz. E o time que mais pode ameaçar o título do Palmeiras esse ano, que é o atual campeão, pasmem os senhores, é o Fluminense de Fernando Diniz. Não sei se vai ter elenco para chegar até o final, mas visto isso, eu acho que nós teremos uma surpresa e eu vou botar o Clube de Regatas Vasco da Gama entre os classificados para Libertadores e o Palmeiras como campeão brasileiro. Queria ver a reação de vocês aí. Bom, Coisa disso. tá aí, o Cássio colocou o Palmeiras como campeão, mas Adiel, você concorda? Você tá mutado, velho. Não estamos te ouvindo, não. Aconteceu algum BO aí no teu mic. Acho que ele desplugou de novo. Ele queria no começo da live fazer uma mágica, Cássio, pra fazer o microfone dele funcionar sem estar plugado. Não tá funcionando. Então eu vou dar meu palpite aqui enquanto o Adiel se arruma lá. Eu também acho que o Fluminense é um dos favoritos ao título. A gente não sabe também qual que vai ser o impacto da chegada do Sampaoli no Flamengo, né? E acho que ainda é um dos times que tem um grande elenco. Então por essa questão aí, hoje eu ainda coloco o Palmeiras também como campeão, mas Flamengo e Fluminense pra mim, e mais o Fluminense hoje do que o Flamengo, estão nessa briga ali. O Flamengo a gente tem que ver o que vai desenrolar com o Sampaoli, como é que vai ser. Provável que esse elenco também sofra mudanças. Jogadores como o Everton Ribeiro deve sair, porque também já tá meio sem clima. O Davi Luiz, que agora joga na função de com 3 zagueiros e 2 esposas, também tá jogando mal. Então funcionando? Já tá funcionando? Tá funcionando já. Então eu ainda coloco o Palmeiras como campeão, Adiel. Olha, pelo histórico, né? Mas eu só para discordar de vocês, eu vou colocar no Fluminense. Eu sei que já tá escolhido, mas o Fluminense eu acho que pode ganhar alguma coisa, entendeu? Então vai ser o primeiro título de Fernando Diniz aí. Título Beleza. de verdade. Pô, o cara ganhou uma taça Guanabara, bicho. Importantíssimo. Não, eu falo de título mesmo.
Não, ele tá esperando até agora, ele já mandou o Pix lá pra Federação do Rio de Janeiro, estão esperando o dinheiro da premiação desse importante campeonato aí. Mandou o QR Code, né? É, Bom, Palmeiras campeão. Já podemos colocar então Flamengo e Fluminense na Libertadores, né? Sim. Nos pra mim, polos. sim. Beleza. Então vamos. sim, senhor. E o Vascão, Adiel. O Cássio já deu o voto dele. O Vascão vai pra Liberta esse ano? Vascão vai pra Liberta. Vascão vai pra Liberta, sim. Só precisa trocar de treinador, mas assim que trocar, Estevão. Sabia que- Lá no meio do ano vai dar uma arrancada, né, Edson? Vai. Não, é sacanagem. Sensacional. Eu acho que o Vascão vai. Quanto Ferreira. Vai. Se a gente fosse colocar para Libertadores aí, Vasco e Atlético Paranaense, Estevão, vão para Libertadores, junto com Flamengo e Fluminense, viu? Além do campeão. Não, assim, seu Estevão Barros, eu vou só justificar aí a troca que eu vou fazer, porque a prospecção que eu estava fazendo é que o Vasco entraria na Libertadores quando eram 8 classificados, que é o normal de todo ano. Se classificarem 8 clubes. Eu acho que o Vasco poderia beliscar ali a 7ª e a 8ª vaga por não ter uma competição paralela. O Vasco preferiu sair mais cedo aí das competições de menor importância para se focar no Campeonato Brasileiro, que é o que dá vaga para Libertadores, né? E eu achava que eu tenho essa convicção que o Vasco pode alcançar a Libertadores ali, uma pré-Libertadores, que seria a 7ª e 8ª colocação. Mas como você disse que nós devemos escolher 4 times para ir a Libertadores, eu vou colocar o Atlético do Paraná. Eu acho que é um trabalho mais pronto lá, que saiu do Filipão, já vai para o Paulo Torre, que foi uma transição muito bem feita do ano passado para esse ano. Bom, Paranaense vai, Adiel? Vai sim. Então, Atlético Paranaense. Deixa eu só inverter a ordem aqui do Fluminense Flamengo, que hoje eu vejo o Fluminense um pouco à frente, a gente também já. Atlético Paranaense aparece aqui. E dos clubes que podem ir com potencial Internacional. Faltam ainda 2 vagas, né, para Libertadores. Vou colocar aqui, eu vou citar uns 3 times aqui que eu acho que tem Essa a gente pode potencial. dizer que é pré-Libertadores, então? Porque aí seria assim campeão da Libertadores Sim. nesse caso, o 6º e o 7º indo para Libertadores. Não, vamos só do jeito que o Brasileirão é, né? 6 vagas, esquecendo esse lance de campeão de Libertadores, tipo, em condições normais. Não, só que eu tô dizendo que essas 2 próximas aí que a gente vai falar é que vão entrar na pré-Libertadores, no caso, Sim. né? Até porque o Del Valle vai ser campeão, então a gente já pode esquecer uma vaga do brasileiro, né? Aí eu vou citar aqui. Não, porque no brasileiro são 7 vagas, uma já é da Copa do Brasil. Eu vou citar 3 são 7 times vagas. que podem. Vai, Seixão. Que podem ser colocados aí nessa briga por Libertadores. Atlético Mineiro, Internacional e o Grêmio. Vocês acham que tem time pra brigar por Libertadores? 7 vagas? Tem. Em 6 no Brasileirão. Em 6? Em 6. O Grêmio Porto Alegrense não joga outra competição, tá jogando só Copa do Brasil e Brasileiro. Vai depender muito aonde ele vai chegar na Copa do Brasil, que a gente sabe que o Renato ele tem esse negócio. Chegou lá na Copa do Brasil, ele prioriza. Ele prioriza a Copa do Brasil e brinca no Brasileirão. Então é difícil colocar o Grêmio nessa colocação. Eu colocaria muito mais aí o Atlético Mineiro, como você bem colocou. Eu tiraria o Internacional, botaria Grêmio e o nosso querido América Mineiro. Ou Fortaleza, um desses 2. Olha aí. E você, Adiel? Para essas últimas 2 vagas de pré-Libertadores, eu colocaria Botafogo e Atlético Mineiro. Entendeu? Tá, então o Atlético Mineiro já tá na lista já, posso pôr. Já é um. Já. Agora falta uma então, a gente. É que o Botafogo também escolheu, né? Só jogar o Brasileirão. Então. Vamos por clube então, pra fechar. Não, tá Sul ainda, pô. América. Tá firme e forte lá na Sul-Americana. América Mineiro. Onde vocês vêm? Adiel. Sul-Americana, pra mim. Sul-Americana. América Mineiro, eu voto na Sul-Americana. Eu acho que não tem time pra chegar mais que isso, mas pode chegar ali numa Sul-Americana. América Mineiro, Bahia. Esses 2 times, pra mim, eu coloco na Sul-Americana.
Cássio coloca na Libertadores, eu também. Não, eu vou concordar com o Adiel e eu colocarei ele na última vaga, o Fortaleza pra mim. Tá. A gente vai chegar lá. O Bahia, rebaixamento, meiuca ou Sul-Americana? Sul-Americana. Rebaixamento. Sula também, Cássio? Não, eu vou no Bahia de rebaixamento, aí você desempata. Cara, vamos fechar no meiuca? Não fechar no meio. Não, você desempata. Você não foge da. Não, é porque eu acho que o raia, Bahia. não. Eu acho que o Bahia vai brigar pra não cair, mas eu acho que ele não vai. Pode ficar nesse meiuca. Pode ser ficar nesse bolo de time que não vai pra lugar nenhum, entendeu? Tá bom, então vamos fechar na meiuca. Por mim, a gente fecha na meiuca. Vamos fechar na legal. meiuca. Vamos fechar na meiuca. Fogão. Mais uma frase pra ficar aqui, ó. Fogão. Fogão, Sula. Sula? Sula pro Sula. fogão? Adiel. Eu colocaria o Fogão na Libertadores, né? Mas. Eu coloco o Fogão na Libertadores. Que isso? Mas aí tu É que são decide. 6 vagas. Então. Vamos colocar. Tá, vou Tá bom, colocar então vamos na fazer o Sula. seguinte, vamos colocar o Botafogo Estevão na Sula. Barros. Então. Porque aí a gente tem que desempatar lá ainda a última vaga de Libertadores lá depois. Eu vou colocar ele na Libertadores pra ser otimista, mas aí conforme se a gente for chegando nos outros clubes aqui e achar o outro candidato, a gente desce ele pra Sul-Americana. Porque aí tirou automaticamente, então, seu Estevão Barros, você tirou o Fortaleza da Libertadores e colocou o Fortaleza já na Sul-Americana. Não, então, mas quando chegar o Fortaleza, a gente vai discutir se ele vai ou não, se ele tem mais time ou não que o Fogão. Vamos colocar na Libertadores, conforme a gente for desenrolando aqui, a gente pode descer o Botafogo pra Sul-Americana sem problema nenhum. Red Bull Bragantino. Cai aí, rebaixamento. Que isso? Não confia no Caixinha, velho? Não. Perdeu o Tá Reizinho, Arthur, agora esquece. Arthur que tá meio puto, deixando a torcida do Palmeiras puto, velho. Os caras então, tão meio... esquece. E você, Cássio, Eu concorda? coloco rebaixamento. Eu coloco ele brigando pelo rebaixamento, mas aí como... Bota ele por enquanto no rebaixamento, que daqui a pouco a gente vai chegar em outros times. E aí a gente vai concluir que é verdade, né? Não, que aí a gente vai ou tirar o Red Bull Bragantino do rebaixamento e vai ser um dos times que vai chegar em lugar nenhum, ou a gente vai colocar ele no rebaixamento. Mas mais do que isso, concordo com o Adiel. Ele briga contra o rebaixamento. Ok. Corinthians. Sul-Americana. Eu vou ser bem otimista e vou colocar Sul-Americana, viu? No máximo. Olha, eu acho que vai de Sula, mas essa meiuca aqui tá muito chamativa, hein? Pra esse elenco do Corinthians aí, rapaz, não sei. São quantas vagas aí de Sul? São 6 também. Ah, não, vai pra Sula. As contas aqui que eu tô fazendo mentalmente, ele vai na Sula. Tranquilo. Sul-Americana pro Corinthians. Tranquilo. Não, você vai ver, que daqui a pouco a gente vai chegar em outros. Vai chegar em outros times aí que você vai ver. Aleph Manga no ataque. É ele mesmo o próximo, Cássio. Curitiba. Que inclusive trocou de técnico no início de semana. Curitiba, infelizmente, ele vai ser rebaixado aí pelo elenco que ele tá montando. E pelo que eu vi, o que eu não vi contra o Sport, ele vai ser rebaixado. Apesar de ter sido um excelente jogo lá, um 3-3, hein? Sim. Mas a falta de solidez defensiva da equipe do Curitiba me preocupou muito. Eu acho que vai ser rebaixado. Ok. Concorda, Adiel? 100%. Curitiba rebaixado. Rebaixamento para o Coxa líder. Coxa líder. Cruzeirão cabuloso. Adiel. Cruzeirão cabuloso. Eu vou colocar meiuca e vou esperar para ver os outros, tá? Mas eu colocarei ele na meiuca ali. O primeiro objetivo do Cruzeiro é se manter na Série A, então ficar na meiuca seria um grande lucro. Concorda, Cássio? Coloca ele na meiuca, mas coloca ele assim, o primeiro degrau em cima da zona de rebaixamento. Essa é a minha opinião. Então, tá aqui o Cruzeiro na meiuca. Cuiabá, rebaixamento, né? Cássio. Davidson tá lá ainda? Tá. É rebaixamento.
Olha, o Cuiabá esse ano ele vai cair porque os times da Série A estão um pouco mais fortes do que foi o ano passado. Mas é um trabalho que continuou do mesmo nível de um ano para o outro. Mas o Cuiabá esse ano Vai ser aquele primeiro time, né, na verdade, aquele último time da zona de rebaixamento, aquele que briga até o fim pra não cair. Sim, eu acho que é Que ele. cai com 41 pontos. É, exatamente. Na última rodada fico esperando uma combinação. Que só o Luiz Roberto acredita que vai acontecer. O Fortaleza. Não, rapidinho, falei combinação, deu certo agora. O Luiz Roberto vai narrar os jogos da seleção brasileira. Por isso que ele acredita tanto em combinação. Rapaz, só pra passar aqui, o Arsenal, meu Deus do céu, tá perdendo pro Southampton, hein? Vai pipocar Olha, gostoso. pipocada, hein? Meu Deus. Southampton. Parabéns, hein? Arteta. Cara, eu acho que Southampton na zona de rebaixamento, cara. Meu rebaixado. Deus do céu. O Arteta, cara, vai ser a maior frustração dos últimos anos pra quem gosta de futebol de um Tomou modo geral. gol de tenista lá, velho. Carlos Alcaraz, ex-número 1 do mundo, fez gol. E o segundo gol foi dele, lei do ex, Theo Walcott. O jogador mais rápido do mundo? Nossa. É o Walcott. Sim. Só corria também, né? Cara, eu contratei muito o Walcott quando eu jogava Só FIFA, corria, meu amigo. Master League. Pô, na Master League ele era excelente. Era cara. ponta direita, pode jogar pra ele, meu amigo. Editava o time e colocava ele na bandeira de escanteio. Pode jogar pra lá que ele corria. Chutava na casa do caralho. Aí jogava aquele passo pra trás, né? Rolada pra Fortaleza. Senhores. Sul-Americana, Estevão Barros. Que Para isso. mim, Fortaleza Sul-Americana. Cássio, Libertadores pro Fortaleza, você já tinha comentado. Eu acho que ele chega na Libertadores, seu Estevão Barros. Se ele não chegar na Libertadores via Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser o campeão da Copa Sul-Americana. Ok, eu vou colocar o Fortaleza no G6 também, porque eu vejo mais solidez no trabalho do Vojvoda do que no do Luiz Castro, que essa semana até ganhou na Libertadores, né? Goleou na Libertadores, mas não duvido nada no fim de semana tropeçar aí de novo. Então, vou colocar o Fortaleza hoje pelo tempo de trabalho do Vojvoda e pelo que eu vi do Vojvoda, né? Já trabalho muito sólido e muito bom. É um time que tem poder. Um time que tem poder Sim. de reação, né, cara? Time muito bom, muito bem treinado mesmo. Ao contrário do Goiás, né? Que é o nosso próximo item. Tem um bom jogador, rapidinho, só pra fechar o Fortaleza. Tem um bom jogador lá chamado Hércules, cara. Ninguém tá prestando atenção Ele nesse volante. Alguém tinha iniciado negociação com ele. Acho que não sei se era o Flamengo que tava interessado. Mas eu vi que já tava começando a pipocar. E de fato é um bom jogador esse Hércules. Muito bom volante mesmo. Goiás agora, Adiel. Goiás perdeu o Guto Ferreira, né? Sim. Que era o G desse escudo do Goiás, era o G do Guto Ferreira. Agora que não tem mais, é rebaixamento com certeza. Concorda, Cássio? Concordo com a Diel, não só pelo Guto Ferreira, mas também perdeu o Dadá Belmonte, perdeu o Pedro Raul, perdeu Não, isso foi as reforço peças pra de ele. referência que ajudaram. Eu ia falar isso. Pô, o Dadá Belmonte Não, era o um Pedro bom Raul jogador lá, mesmo. cara. Era um jogador que usava a camisa 9, o Pedro Raul, lá no Goiás. Pra tu ver, né? Mas... ele usava muito bem a camisa 9. Qualquer Esqueceu camisa como é dele que fica ele- bonita também, né? Ele tem essa vantagem. Então, É o Goiás. Giru brasileiro, né? Mas Né, Estevão? O Giru É. brasileiro. Mas eu acho que o Goiás não fez reposições à altura do elenco que tinha ano passado. Inclusive até de treinador. Eu acho que infelizmente o Goiás vai jogar a Série B em 2024. Goiás cai. E Grêmio agora. Cássio. Sul-Americana e eu acho que até de uma forma tranquila. Concorda, Adiel? Sim. Colocaria à frente do Corinthians, inclusive, Estevão. Entendeu? Acho que o Corinthians ficaria com a última vaga da Sula ali. Então, o Grêmio na Sul-Americana. Internacional. Adiel.
Internacional é muito inconstante, né? Uma hora ele faz um jogo de Barcelona, outra hora ele faz um jogo de Barcelona falido. Eu coloco ali Sul-Americana também, disputando com o Corinthians para ver quem fica na meiuca, sabe? Os times que não vão ganhar nada. E acho que é ali. Não sei se o Cássio concorda. Concordo com o seu Adiel Reis. Inclusive, eu acho que ele só não fica naquela meiota ali por estar um degrauzinho acima, tecnicamente, dos outros times. Inter, então, na Sula, mas correndo o risco de ficar na meiuca. Agora chegamos ao peixe, o Santos, que pra mim, olha, briga pra não cair aí. Acho que agora eu entendi por que o Cássio falou do Bragantino agora. Lembrei. Obrigado, Cássio. Você é demais. Ainda tem outro time ainda, você vai ver aí mais um pouquinho pra frente. Nós temos 3 times aqui, Vasco, São Paulo e Santos. Acho que... Não tá faltando um, não? São... Olha, seu Estevão Barros, seja honesto. Não, pô. Tá bom. Conte aí. Faltam esses 3 times. Santos pra mim é rebaixamento. No lugar do Bragantino ou do Cuiabá? Quem que sai? No lugar do Bragantino. Concorda, Cássio? Concordo. Por uma margem de erro muito pequena, os dois trabalhos são muito parecidos lá. Muito inconstante, apesar do Santos ter se reforçado nesses últimos dias aí, trouxe uns jogadores aí que são apostas, mas pela continuidade de trabalho do Red Bull Bragantino, o Bragantino está um pouquinho à frente do Santos. Um praxedes de vantagem, né, Cássio? Um praxedes de vantagem, porque praxedes, apesar de não fazer gol, ainda pode dar uma assistência ainda. O Santos vai ter que esperar pelo Lucas Lima. Então, Santos... Tirar o Bragantino aqui e colocar o Santos nos rebaixados. Seria o primeiro rebaixamento da história do Santos. Terrível a situação. Bom, nós temos ainda que preencher vagas na Sul-Americana e na meiuca. Faltam 2 times, Vasco e São Paulo. Vasco vai na Sula e São Paulo na meiuca? Eu acho que é o contrário, seu Estevão. Eu acho que com o trabalho do Dorival, o Vasco acabaria tirando... Vasco e São Paulo vão jogar essa Sul-Americana. Agora eu só não sei no lugar de quem. Mas coloque o São Paulo na Sul-Americana. Concorda, Diel? Eu colocaria o São Paulo no lugar do Botafogo, ali na Sul-Americana. Pois. E aí o Botafogo pode cair muito bem pra meiuca, viu? Tranquilamente. Eu compro a sua ideia. E o Vasco, cara, o Vasco é uma incógnita, né? Porque começou jogando bem e a gente não sabe. Galhardo tá jogando bem. Então isso é... Cara, eu não assisti, eu vou ser honesto com vocês, eu ainda não assisti o jogo Vasco e Atlético Mineiro. Quem me passou a resenha, a crônica do jogo, quem fez pra mim foi o nosso querido Ítalo Nascimento, lá do podcast. Apenas Papo. Daquele bom, Apenas Papo, aquele bom podcast que eu tô sempre acompanhando, Adiel Reis, Apenas Papo, depois você pesquisa lá. Sim. Só digitar no YouTube, Apenas Papo, aí já aparece o podcast do Ítalo Nascimento. Ele que me passou lá a crônica do jogo, e ele me falando que inclusive o Galhardo entrou muito bem, e depois que o Galhardo entrou, o Hulk não jogou mais nada. O Léo Jardim disse que fez uma partida mais uma vez espetacular lá em Minas Gerais. O Jardim ainda não tive tempo de assistir o jogo. Foda, cara bonitão daqui, assim. Todas as defesas deles foram belas defesas. Ele cai bonito. O menino que faz o DVD, né? Ele cai bonito. O menino que faz o DVD não tem muito trabalho, né? Só dá um zoom. Vasco na Sul-Americana, Estevão. E aí, eu tô na dúvida se eu consigo tirar Corinthians ou Internacional, porque aí é uma briga praticamente mas então, parada. Se você tirou o Botafogo, fechou. Porque aí fica América, Grêmio, Inter, Corinthians.
Vasco e São Paulo na Sula, e na meiuca Bahia, Cruzeiro, Red Bull e Botafogo. Quer fazer alguma troca aqui? Não, pra mim tá bom. Tá certinho, Ok. então. Então, essa aí é a nossa tier list do Brasileirão. Vamos ver no final do ano. Lembrando que se a gente acertar, a gente vai querer um Pix aí de 1 milhão de vocês. Só mandar aí, tá bom? Essa é a nossa condição aí.